Imagens para você da vitória do Corinthians diante do Mirassol. Por quê? Porque existem algumas coisas que elas acontecem e a gente tem a capacidade de antever. E eu já tinha dito aqui há muito tempo atrás que o Mirassol era um time de um modelo só e que em algum momento um treinador, como é o caso do Rafael Guanais, que não tem planos B e C, ia ter muita dificuldade. Ponto 1. Ponto 2. Tinha dito que o Dorival tinha que tomar posição em relação à penalidade cobrada pelo Yuri Alberto. E ele tomou posição. Por isso o Michael foi o batedor nessa partida. E terceiro, há muito tenho dito aqui que não tem outra alternativa dentro do futebol que não seja a eficiência. Se você for eficiente, sairá vencedor. Eu estava certo em tudo, estava certo só na metade, Ana? Não, você estava certo em relação... Estava errado, né, Ana? Em relação ao Mirassol e o Corinthians, acho que você foi muito feliz. O Dorival realmente puxou a orelha do Yuri, né, não permitindo a ele cobrar qualquer tipo de tiro penal. Nesse jogo aconteceu um lance muito interessante, porque no jogo Inter e Corinthians teve aquele penal do segurar, né? Lembra que gerou toda uma polêmica? Nesse jogo também teve um lance similar, em que, seguindo o mesmo critério, a gente está falando de critério, mas nesse caso, seguindo o mesmo critério, o pênalti foi marcado, né, com o recurso do VAR a favor do Corinthians, fazendo justiça no jogo. Então, acho que, de uma maneira geral, boa atuação da arbitragem. E olha que é interessante falar desse árbitro do Felipe Lima, que a gente está falando da profissionalização, né, Elia? Ele fez esse jogo, e isso eu não entendo. Um profissional que ganha de 9 a 11 mil por jogo, faz um jogo importantíssimo, Corinthians e Mirassol, e depois vai fazer um jogo amador no dia seguinte e quase teve uma morte súbita. Ô, louco, o jogo amador para ganhar R$500? Não, deve ter ido ganhar lá seus 5, 6 mil. Ah, mas aí como Por fora. Estrela, como estrela. Como estrela. Personagem VIP, vamos falar assim. Presença VIP. E com 15 minutos teve... Mal súbito, não chegou, graças a Deus, a correr. Tem problema de coração? Então, agora olha só a problemática. Não teve descanso, viajou estressado, provavelmente isso está vinculado muita pressão, a pico de ansiedade e de pressão, que o corpo reagiu contrário. Vamos torcer para que não seja nada grave e que também não seja algo vinculado ao coração. Acredito que não, porque para ele atuar no campeonato, ele faz os exames cardiológicos, é o eco, é o elétrico e o teste de esforço. É estresse do momento, estresse da competição, e se colocou em risco. Agora eu te pergunto, para quê? Está fazendo o jogo de primeira divisão, vem atuando, né, alternando entre boas arbitragens e arbitragens regulares, está garantindo o seu ganha-pão. Para que se expor a isso? Risco desnecessário. São escolhas temerárias. E aí cabe à gestão também do Departamento Nacional... De determinar, de orientar. Olha, aqui não. Você quer atuar na primeira divisão? Abre mão disso. Abre mão, porque se eu souber que está fazendo jogo paralelo, está fora. Perfeito. Aí vão falar assim, mas eu sou profissional liberal. Ok. Se você é profissional liberal, para eu escolher você no meu campeonato, me cabe se você está me atendendo ou não. Então, assim, a gente está tendo um problema muito grave no cenário nacional, sim, da arbitragem vivendo um momento ruim, vamos poder dizer aí, péssimo, apesar de eu não gostar dessa nomenclatura, mas isso passa muito da maneira com que a instituição trata a arbitragem no nosso país. A gente precisa olhar de forma diferente para a arbitragem. Ô, Nicola, quando eu elogiava o Mirassol, eu elogiei porque soube do investimento do Mirassol nos campos de treinamento, na parte de hotelaria, no estádio, tudo muito organizado, um time que é bem gerido, que paga em dia, que sabe exatamente o seu tamanho, todo mundo me adorava. Quando eu comecei a dizer, olha, atenção, Rafael Guanais não é tudo isso. É sim. Rafael Guanais, ele tem limitações. O Mirassol tem limite para saber até onde pode chegar. Quando você não sabe que tem que jogar reativo, por quê? Porque contra um adversário melhor você não pode ser propositor, você vai ter dificuldade. Agora o Mirassol está caindo na real? Já são 3 jogos sem ganhar, com 2 derrotas e um empate. Absolutamente normal. O anormal é a campanha que o Mirassol fez até aqui. Ah, bom, mas Mirassol com capacidade de investimento, com a folha salarial, está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, é para aplaudir de pé. E ainda que caia para 10º, ainda que não vá para a Libertadores da América. Mas aí se cair para 10º, você vai entender que esse era o lugar. Não, mas o trabalho foi espetacular, ele esse é o ponto. O que o Rafael Guanais faz e o que esse elenco do Mirassol... Esse time, ele, na minha opinião, na sua, da Ana, de todo mundo, era o grande candidato a
ser o que o Sport está sendo, o saco de pancadas, o time para ser o último. Esse time se colocou durante a maior parte do campeonato no G4, é uma coisa maluca. Então o Rafael Guanais precisa ser aplaudido e observado com atenção pelos clubes grandes. Mesmo sem ter plano B e C. Mesmo, dono de um modelo só, é que você não enxerga o futebol de uma maneira mais macro. Mas enxerga mais macro. Mas ele está trabalhando também, reconhecer... mas a gente tem que ser justo, e aí eu entendo o Nicola, que o Rafael... Você defende muito Não, o porque ele Nicola. está trabalhando com o elenco que ele tem. A gente acabou de dizer aqui que era um elenco que a gente não esperava tudo isso. Chegou, não vai se manter em sexto, Nicola, não vai. Vai pegar faca na Sul-Americana. Vai começar agora as derrotas e a queda, e tudo bem, ele já fez o dever de casa, que é se manter na Série A. Não, isso está claro. Ele já a fez. minha questão não tá em diminuir o Guanais, muito pelo contrário, é elevá-lo. É só não colocar num patamar onde ele não está e onde o Mirassol não vai poder estar. Contar com o Blaise. Essa é uma questão que precisa ser colocada, porque quando o Mirassol terminar o campeonato em 13º ou 12º lugares, tá ótimo e todo mundo vai ter que ficar feliz, ao contrário do que aqueles que imaginam que o Mirassol possa disputar uma pré-Libertadores na América. Então, eu entendo que, olha, você tem essa consciência, você, torcedor do Mirassol, tem essa consciência, você, dirigente do Mirassol, tem essa consciência, porque eu tenho essa consciência. Agora, quando eu estou dizendo aqui, antecipando, antes do começo do segundo turno, eu passei a ser execrado lá na cidade de Mirassol. Persona não grata, ele? Persona não grata, imaginando que, infelizmente, eu estou torcendo contra. E eu nunca tive partipri nenhum, muito pelo contrário. Sempre fui muito favorável à excelente cidade de Mirassol, que quando eu estive lá me recebeu super bem. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A opinião é, você tem que saber o seu tamanho, e quando você sabe o seu tamanho, você pode chegar um pouco mais alto. Você pode galgar degraus um pouco mais interessantes. Eu acho que eles vão ter muita dificuldade.